Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao episódio 100 do Bacon Podcast. Nessas horas que eu vou... eu vou colocar um efeito depois, né? E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? Eu nunca pensei que a gente fosse fazer 100 episódios. Caraca, chegamos, é verdade, né? hein? E também o Bruno. Me sinto até mais velha. Chegamos até aqui, né? Agora a gente dobra a meta, né? Vamos que vamos. Isso aí. Tem que dobrar a meta aí. Dar umas 3 dobradas ainda nela. E vamos ver, né? Se Deus permitir, né? E esse episódio especial, né? Então nós estamos com ele, que é o nosso 4º membro do Bacon Podcast. David Panceira, seja bem-vindo ao episódio 100. Poxa, olha, eu me sinto privilegiado de estar aqui nesse episódio muito especial pro Bacon, né? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, pessoal. Caramba, a gente que fica sempre feliz aí com as suas participações. E se a gente pudesse, toda semana você estaria aqui. Mas daí, né, se meus filhos e minha esposa permitissem, tudo bem. Então, a gente só não faz isso porque senão a gente assusta o convidado e nunca mais volta, né? Então a gente ainda tem a prudência, né? Ainda tem a noção, a famosa noção, né? Pra não fazer isso. Mas, pois é, meu caro ouvinte, chegamos então ao episódio 100, né? Então, nós olhamos lá pra trás, lá no início, quando nós começamos. O primeiro episódio a gente gravou junto, David. A gente gravou no mesmo lugar. Foi o único episódio. Ficou tão ruim que a gente, não, pelo amor de Deus, não dá pra gravar junto, não. Tem que separar. Porque o áudio ficou péssimo, a gente não tinha estrutura nenhuma, assim, pra gravar junto. Pra gravar junto, você tem que ter aquela mega estrutura de podcast que a gente tá vendo hoje aí, né, no YouTube e tal, né? Sim. Ou a gente não tem grana pra investir num negócio desse, e também pensar na logística, por exemplo, como é que eu vou trazer um convidado, como é que eu vou trazer o David Panceira se a gente vai gravar junto no mesmo lugar? Não dá. É muito complicado, né? Então, melhor cada um gravar no seu canto. Facilita bastante, né? E a gente gravou o primeiro episódio juntos, né? Ficou terrível, né? A qualidade, assim... Acho que valeria até a pena um dia a gente regravar o episódio do Rei Leão, porque... o primeiro episódio piloto daquele jeito. Mas enfim, depois vai lá, você, meu caro ouvinte, se você estiver curioso, escuta lá, vamos ver até... quanto tempo que você vai conseguir ouvir, né, esse episódio, mas graças a Deus aí nós conseguimos, a gente desenvolveu bastante o podcast e hoje nós temos aí uma estrutura já, né, e a gente conseguiu manter, então, seja na qualidade, né, e conseguiu expandir para as outras mídias, e é justamente falando de outras mídias que eu peço para que você nos siga no nosso canal do YouTube, né? Eu pensei que no episódio 100 nós já teríamos 1000 inscritos, mas ainda não, né? Estamos quase com 800 inscritos, né? Então vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, deixa o seu like, ajuda a gente aí com essa campanha dos 1000 inscritos, ajuda a gente também com a campanha do Apoia-se. É claro, a gente conseguiu chegar ao episódio 100 por conta da sua ajuda, então nós estamos aí com alguns colaboradores aí que estão nos ajudando, né? E assim, gente, é com pouca coisa, assim, R$10, R$20, R$5, com aquilo que você puder ajudar, toda ajuda será muito bem-vinda, né? E é claro, também as redes sociais, @BaconPodcastBR no Instagram, vai lá, você acompanha então alguns cortes dos podcasts e também algumas atualizações, lançamentos, perguntas e respostas, enfim, né? Vai lá, acompanha, aquela coisa de Instagram. O David Panceira é profissional aí no Instagram e nos lançamentos, em abrir caixinha e responder perguntas. Sabe como que é, né, David? Eu acho que não recomendo muito fazer isso, não, hein? Dá muito trabalho, né? Pois é, então vai lá e segue a gente. E também, David, por favor, apresenta aí as suas redes sociais, onde é que o pessoal pode te encontrar. Se tem algum trabalho novo, você falou que fechou a Masterclass agora, né? Então, eu lancei uma Masterclass agora sobre vida de estudos, mas ela está fechada, então não adianta fazer propaganda dela por aqui, né? Mas eu tô com uma pretensão, todo mundo, o pessoal que me acompanha sabe que no Instagram tem um trabalho diário, né? Principalmente respondendo caixinhas, algumas
algumas caixinhas lá com bastante profundidade, eu tento responder, outras de forma mais simplória e por aí vai, né? Mas eu tô com um projeto que, não sei se talvez essa semana ou a próxima, eu vou começar o meu trabalho no YouTube também. Opa! E Olha, aí, exclusividade, hein, no Bacon. Exatamente. E aí, a ideia é lançar vídeos semanais e sobre temas pertinentes ao que eu falo, né, no meu Instagram, que é matemática e filosofia, né? Então, é um spoiler pro pessoal, mas o primeiro vídeo vai ser sobre consciência e inteligência artificial, né? Então, vai ser um vídeo aí bem bacana para comentar um pouco sobre a fala do engenheiro do Google, né, que disse que uma IA tinha consciência lá. Então, caraca, para quem quiser, fica de olho, hein? Preciso me inscrever, hein? Tá bom. Vai compartilhar o link, né? Assim que surgir lá o canal, o vídeo, você vai compartilhar o link, né? Com certeza. Eu já sigo um canal que você tem lá, que tem um vídeo mas só tem lá, uma piada em italiano da minha avó, cara. Só isso. Sim. E eu fiz questão de divulgar isso no último podcast que você participou com a gente. Muito a gente bom. Comentou sobre, eu coloquei lá o link pra galera ver, né? Muito bom, muito bom. Mas que legal. E esse tema que você gravou com a gente falando sobre inteligência artificial e é um dos episódios mais aclamados no Bacon, né? Então, muito bom. É aquele episódio que fica reprisando em alguns lugares que tem a gente... Hoje, até divulgando, nós estamos aí na Shockwave, né, a Rádio Shockwave, e você pode encontrar, então, esse episódio, né, nas terças-feiras, às 18 horas da noite, você vai encontrar, então, você vai conseguir ouvir, né, esse episódio do Bacon Podcast, esse e tantos outros, né, e esse episódio, inclusive, com o David, é um que é reprisado algumas vezes lá, já fiquei sabendo. Que legal. O pessoal gosta bastante. Que legal. Que ótimo, que bom. Mas então, é isso. E aí tem um novo site que vai vir no ar aí, que eu vou colocar os artigos meus e etc. lá. Então, para o pessoal que quiser acompanhar, fica de olho que em breve haverá novidades aí. Legal, hein? Muito bom. E é claro, o link aí do perfil do Instagram, os links que já estiverem aí rodando, nós vamos deixar aqui na descrição para facilitar, né? E David, você falou aí do seu site, né? Tem até uma coisa muito interessante no seu site lá. Pelo menos eu falo do antigo, acredito que no novo vai ter também, né? Que são algumas indicações que você dá, né? De sites, outros sites. Exatamente. Que falam sobre catolicismo. Eu achei isso sensacional. Assim, uns sites assim, tipo, inglês, italiano, umas coisas assim que você não consegue encontrar em qualquer lugar, assim, muito bom. Exatamente, é uma coletânea de links que eu coloco lá, disponibilizo, e não sei se você percebeu, mas tem lá também persona grata, né? O pessoal costuma colocar persona não grata, e eu coloquei lá o site de pessoas que eu considero que são pessoas que vale a pena ser lidas, né? Mas é isso, depois vai lá, né, acompanha, né, são tipo sites de notícias católicas, do mundo conservador aí, vai lá que muito bom, vale muito a pena. Ótimo. Né? Então, vamos começar então esse episódio 100, né? Estamos aqui ansiosos, né, sobre o que nós vamos falar aqui, que meu caro ouvinte já sabe, né, que está aí no título desse episódio, que é sobre a vida de oração. Nós estávamos falando aqui nos bastidores, o professor aí, o David, né, ele lançou aí recentemente uma masterclass, né, falando sobre a vida intelectual, iniciar aí na vida intelectual, e a gente estava conversando. E antes disso ainda, a vida de oração. Então nós chamamos ele para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então o episódio 100 do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Aquele silêncio para eu reaproveitar no YouTube, né? Vocês já devem ter percebido isso. Muito bem, Bruno! Dê-nos a sinopse desse episódio especial. É interessante a sinopse desse episódio porque, assim, a gente ficou pensando muito, episódio 100, episódio especial, o que nós vamos fazer, quem que nós vamos chamar, como é que nós vamos organizar isso. E a gente, não, todo mundo faz retrospectiva, vamos fazer retrospectiva. Ah, mas retrospectiva
Você que acompanha há bastante tempo o Bacon, você já deve ter notado que a gente não segue uma linha muito cronológica de conteúdos, muito organizada. Então, muito mais pensando, né, que assim, se a gente fosse trazer uma linha de retrospectiva, ela não faria tanto sentido, não seria tão interessante a gente ficar falando só da gente aqui. Porque a gente ainda vai organizar algumas coisas, logo acompanha a gente no Instagram, dá uma olhada nas nossas redes sociais, que a gente vai lançar algumas coisas nessa linha, a gente vai organizar os episódios mais antigos para você que está chegando agora, que 100 episódios é muita coisa, qual que eu escuto, qual que eu não escuto, qual que eu dou prioridade, a gente vai ajudar você nisso, não se preocupa, mas pro episódio, para trazer aqui... Uma observação, Bruno, o pessoal já sabe que o primeiro episódio é ruim, né? Já entregou aqui já. Então, pois é, imagina essa retrospectiva, pra gente começar falando que o primeiro é ruim. Não, mas é ruim a qualidade do áudio. O conteúdo é muito bom, porque é Rei Leão, gente, é mão profundo. Então, mas pensando nisso tudo, a gente falou, não, mas espera aí. O que é o mais importante que a gente tem que falar? O que é o mais importante das nossas vidas? É a vida de oração. Ela é a base para a vida intelectual, ela é a base do Bacon, base das nossas vidas para qualquer coisa que a gente for fazer. Então, nada mais significativo do que a gente falar do que tem de mais importante no episódio 100, que é a vida de oração. Porque isso é a base para os 100 episódios que vieram e para os mais 100 que vão vir e toda a nossa vida. Então, é por isso que a gente decidiu trazer esse tema. É um tema que estava fazendo falta já no Bacon Podcast. Isso aí, né? E assim, não é um tema muito fácil, né? A gente encontra aí vários conteúdos falando sobre vida de oração, cursos, né? E, por exemplo, a gente entra lá no site do Padre Paulo Ricardo, ele tem vários cursos falando sobre a vida de oração, né? De muita qualidade, inclusive. Exato. É engenharia da santidade, mas fala da vida de oração. Direção espiritual, fala da vida de oração. Porque ensina-nos a orar. Como o Bruno, ensina-nos a orar, né? Literalmente, né? Então, é algo que é essencial, né? E como a gente vai falar sobre esse tema em 1 hora, né? Daí o desafio, né? É claro que a gente estava conversando nos bastidores. Meu caro ouvinte, a gente não vai falar sobre mística, tá bom? A gente... eu pelo menos não cheguei ainda aí nisso, né? Ainda tô tentando aqui, ainda tô na via purgativa aqui, ainda... né? Indo... tentando me espremer, assim, às vezes para passar, enfim. Mas a gente vai falar justamente para os iniciantes, né? Ou como... É interessante estar seguindo a linha ali do Garrigou Lagrange, né, nas 3 idades da vida interior, que ele fala sobre os principiantes, que é a via purgativa, né, justamente, que é aquela via onde você precisa se purificar, você precisa se livrar do amor, desse amor corrompido, né, dessas manchas que você ainda traz, dessa forma que você aprendeu a ser de Deus, mas uma forma muitas vezes até errada, né, e é uma coisa que a gente vai discutir aqui hoje. E é claro, tentar responder aí 3 perguntas, né? Que é o que é vida de oração, como podemos começar e como perseverar, né? Que isso também é importante. Então, para começar, gente, o que é a vida de oração? Pode começar, David. Já passou a palavra? Tá ótimo. Não, muito bom. Olha, acho que o tema é muito pertinente, né? Porque, veja, eu não consigo começar a falar de oração sem pensar na passagem do Evangelho que a gente viu há pouco aí na liturgia, né, do episódio de Marta e Maria, né? Ou seja, Marta está lá atarefada com a casa e preocupada com um monte de afazeres, um monte de preocupações, etc. E Maria está lá aos pés de Jesus, né? E a Marta pergunta para o Senhor e diz o seguinte: Senhor, não te importas que a minha irmã, né, me deixe servir sozinha, me deixe fazer o serviço sozinha, etc. E pede ainda para o Senhor, diz-lhe, por favor, para que me ajude, né? Manda ela para cá, pô, manda ela me ajudar aqui, porque eu não aguento mais ficar fazendo negócio sozinha, ela está aqui, sei lá, fazendo bobagem aí com você, não dá, né? E o Cristo responde a Maria da seguinte forma, né? Marta, aliás, ele responde da seguinte forma, né? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, né? Ou seja, o que está acontecendo de fato aqui é que Maria, né,
está, né, no seu estágio, digamos assim, mais puro do que a gente pode chamar de uma vida de oração. Porque ela está direto, em contato direto, físico inclusive, né, com o nosso Senhor, com Jesus Cristo. E também eu gosto de introduzir esse tema da oração com 2 perguntas. Né? A primeira delas é: o que estou fazendo da minha vida e o que eu vou fazer da minha morte? E eu acho que essa pergunta do que eu vou fazer da minha morte, né, ela é anterior ontologicamente ao que eu estou fazendo, o que irei fazer com a minha vida. Porque essa pergunta, o que eu vou fazer da minha morte, ela faz você refletir e tentar ter o que no Opus Dei é chamado de um plano de vida. Né? Ou seja, estabelecer uma prática de rotina, aliás, uma rotina de práticas de piedade, né, que vão te encaminhar a cumprir aquele chamado universal à santidade que o Concílio Vaticano II veio proclamar para toda a humanidade, né, mas que São José Maria e outros santos já tinham antecedido e falado desse chamado universal à santidade. E dentro das práticas de piedade existe a oração, né? Ou seja, esse diálogo com o Senhor, né? Essa maneira de você se aproximar do Senhor e se configurar a Cristo, né? Você conhecê-lo e conhecer a si próprio. E veja, outro ponto importante que vale ser ressaltado aqui é que em todos os momentos que antecedem os milagres, os grandes milagres de Cristo, né, o que ele faz? Ele ora ao Pai. Ele se retira para orar. Né? E antes dele iniciar sua vida pública, o que ele faz? São os famosos 40 dias e 40 noites no deserto em oração. Né? E bom, não precisamos nem comentar acerca do maior episódio da vida de Nosso Senhor, né? Que é a sua paixão e morte na cruz. Aquilo ali basicamente é uma oração do começo ao fim. Então, se você olhar para o termo oração no dicionário, né, ele vem, na verdade é um termo que vem do latim oratio, né, e que significa nada mais nada menos que fala, discurso, linguagem. Né. Só que a oração, né, ela é muito mais do que isso, né? Do que uma fala, um discurso, uma linguagem. Obviamente, um dos seus elementos é isso. Então, é uma conversa, um diálogo íntimo que você vai ter com o nosso Senhor Jesus Cristo, ou com Deus, ou com o Espírito Santo, sei lá, com qual pessoa da Santíssima Trindade que você costuma fazer orações. Aliás, isso é uma curiosidade que eu sempre tenho com as pessoas, a quem elas costumam sei lá, fazer a sua oração de petição ou de ação de graças, sei lá, a qual das pessoas da Santíssima Trindade, né? Que é muito comum você ver Cristo, as pessoas recorrem a Cristo, a Deus Pai um pouco menos, e o Espírito Santo é raramente, assim, eu mal conheço pessoas que rezam para o Espírito Santo, né? A não ser fazendo uma invocação, né, e tudo mais. Mas então, na oração, falando do Espírito Santo, a alma ela é conduzida por ele, pelo Espírito Santo, né? A partir do mais fundo de si mesma, assim, daquela profundidade, aquele espaço recôndito dela, e une-se a Cristo. Então, orar, né, por meio desse diálogo, desse discurso, dessa linguagem que ocorre com uma condução do Espírito Santo, há uma união, né, entre a pessoa que ora e Cristo, né? E que é mestre, modelo, né? e o caminho de toda oração cristã. Aliás, você quer aprender a orar, você olha para a vida do Nosso Senhor, né? Você quer aprender a rezar, você olha para a vida do Nosso Senhor, né? E com Cristo, né? Por Cristo você dirige seu Pai. Então a oração ela tem um caráter trinitário já na sua base. Há uma condução da alma pelo Espírito Santo para que haja uma união, né, com Cristo, e que, por meio dele, se dirige-se a Deus Pai, né, e participando, então, dessa riqueza desse viver trinitário. Então,
Então, daí que você tira, por exemplo, a importância na vida da oração que tem a liturgia, né? O rito, e em seu centro a própria Eucaristia, que é exatamente mais ou menos isso aqui que a gente descreveu que está acontecendo. Quando você recebe a Sagrada Eucaristia, você está se unindo, né, com o Nosso Senhor e se dirigindo a Deus Pai com uma antecipação e participação e condução da alma por meio do Espírito Santo até o recebimento da Eucaristia. Então, a oração a gente pode dizer, então, em umas palavras mais simples, que é essa conversa familiar, né, e união do homem com Deus. Veja, é um ato, em que a vontade ela tem que estar inclinada e tem que estar bem estabelecida para você estabelecer, de fato, uma relação íntima com alguém, que é uma pessoa, no final das contas, que é o objeto direto desse diálogo, né? Então, como que você está com uma pessoa de carne e osso na sua frente, não uma pessoa da Santíssima Trindade, né? Que está mais do que na sua frente, está te sustentando no ser, está dentro de você e tudo mais, né? Mas quando você está com uma pessoa de carne e osso na sua frente, o que você tem? Você tem que fazer constantemente um exercício contínuo da vontade de você prestar atenção e querer estabelecer aquela relação, né? E nessa união entre a alma humana e Cristo, e nesse caminho, né, nessa conversa familiar da união do homem com Deus, na oração, isso também tem que acontecer. Afinal de contas, Deus é uma pessoa, né? Então também tem essa relação pessoal, essa relação em que as relações humanas, a gente pode dizer que analogamente se assemelham a essa relação do homem com Deus, né? Então, de maneira breve, em uma sentença, a gente pode definir a oração como essa definição de São João Clímaco, inclusive, né? Uma conversa familiar e união do homem com Deus, né? Ou seja, de São João Damasceno também tem outra, né? Outra definição de oração, que é a elevação da alma a Deus e a petição de bens convenientes. Então, é a definição que está no catecismo, né? Como? Exatamente. Exatamente. Essa de São João Damasceno, né? A definição que está lá no catecismo, etc. Então, aqui a gente já consegue, nessa definição que está no catecismo de São João Damasceno, a gente já entra no que em teologia a gente chama de conteúdo da oração, né? Porque São João Damasceno está falando de petição de bens convenientes. A petição é um dos conteúdos da oração. A gente entra então aqui em como qual que é a forma, a gente vai falar um pouquinho depois, eu acredito, ou seja, como é que você faz a oração, etc, e tudo mais. Mas o conteúdo, o que eu faço, então, quando eu estou diante... Eu quero estabelecer essa relação, essa conversa familiar e união do homem com Deus, né? Eu quero estabelecer essa relação, mas o que eu devo fazer, né? Tá, o que é? Então, chego lá, sento e vou falar algumas coisas, etc. Não? O que eu devo fazer, né? Enfim, eu acho que, não sei se eu respondi a pergunta, mas dei pelo menos uma indicação, eu acho que sim, né? E de tudo que você foi falando, 2 pontos me chamaram muito a atenção, porque são as coisas que me marcam muito conforme eu fui estudando mais e buscando entender melhor o que é a oração. É a questão do diálogo e a questão do se retirar para orar, né? Que Jesus ele sempre fez isso antes de grandes eventos. Essas 2 coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro porque, quando a gente pensa que a oração ela é um diálogo, ela soa meio estranho em quem está começando a vida de oração. Porque você falou, mas eu estou beleza, estou rezando ali o Pai Nosso, estou rezando ali a Ave Maria, um terço, as orações próprias, conhecidas da igreja ali, as mais conhecidas. Mas onde entra o diálogo nisso? Nisso só estou eu falando, né? Como é que funciona? Porque quando a gente pensa em diálogo, a gente pensa em 2 pessoas conversando. Então, eu falo, eu também escuto. Então, esse é o primeiro ponto, assim, é entender que a oração não é simplesmente repetir, né, belas orações de santos, enfim, mas também tá aberto a saber que Deus ele vai conversar com você. Exatamente. Só que não aquela coisa de que não esperar
uma conversa como uma conversa humana. Você não está conversando com um humano, com um ser de carne ali, né, que vai movimentar a boca e criar ondas sonoras para que você entenda o que ele quer dizer. A forma como Deus comunica é diferente. Então, é isso. É entender que você precisa estar aberto a uma forma diferente de diálogo, mas ainda assim um diálogo. Então, acho que essa é uma parte muito importante. E essa questão de que, né, Jesus se retirou para orar. Então, essas coisas acabam se conectando, porque se eu vou conversar de uma forma diferente do tradicional, eu preciso, então, né, estar mais atento a isso, estar mais voltado para isso, porque existem mais dificuldades em se ouvir, né, no sentido de que ele não está falando fisicamente com você. Então, aí entra essa questão de se retirar. E aí, né, muitos e muitos santos sempre bateram muito nessa tecla. Né? Então, Cristo se retirava para orar. Então, os carmelitas sempre falam, né, que a nossa alma é o jardim de Deus. Né? Então, é olhar para dentro de si, porque é ali onde a gente vai encontrar Deus. Santa Catarina de Siena falava da cela interior, né, onde a gente vai se retirar também. Então, é entender isso, que, de qualquer forma, para que exista de fato uma oração, nós precisamos nos recolher para a presença de Deus e começar esse diálogo. Né? E aí acho que a gente vai entrar muito mais nesse desenvolvimento. Mas essas duas coisas me chamam muito atenção, porque não existe oração sem essas questões. Então, sem dúvidas. Senão vai ser só um monólogo. Exatamente. Aí você vai acabar virando o Henrique Cristo. Né? Sabe como é que ele diz o seguinte, Henrique Cristo? Olha, perguntaram para ele numa entrevista lá, como é que você descobriu que você era Jesus? Uma vez eu estava rezando lá e eu descobri que eu estava falando comigo mesmo. Nossa. Mas essa questão do diálogo, ela é muito importante e é muito interessante, porque a gente tá, querendo ou não, a gente tá num ambiente, numa sociedade hoje que não valoriza o diálogo, né? Então, até as nossas conversas normais, hoje as pessoas não se ouvem. Então, uma pessoa falando A, outra pessoa falando B, e aí tá uma confusão. Ninguém tá se ouvindo, ninguém tá prestando atenção no que o outro fala. A gente brinca muito isso aqui em casa, que às vezes você fala uma coisa, a pessoa não prestou atenção e te responde outra coisa, nada a ver. E aí você fala, não, pera, vamos conversar direito. Mas é muito comum essa falta de diálogo. Então eu dou catequese, e na catequese, os meus catequizandos, uma das primeiras coisas que eles perguntaram quando a gente falou da oração mas peraí, como é que eu falo com Deus? Como é que Deus me responde? Deus fala na minha cabeça? Porque assim, eu não sabe, de certa forma inimaginável, mas por quê? Primeiro de tudo, porque a gente não sabe ouvir uma pessoa de carne e osso que está na nossa frente. Então, quantas vezes a gente está conversando e não está prestando atenção no outro? Quantas vezes eu estou dando catequese e os catequizandos estão pensando em tudo menos na catequese, estão pensando na prova, em outras coisas, e não estão prestando atenção no que eu falo. Mas também porque não tem esse elemento do recolhimento que o Bruno falou. Então, para orar, a gente precisa se colocar, né, para rezar verdadeiramente, a gente precisa se colocar na presença de Deus. E como é que a gente se coloca na presença de Deus? Para se colocar na presença de Deus, a gente tem que se afastar do mundo. Tem aqui, como um padre amigo meu costumava falar, a gente tem que subir o monte, literalmente, porque quando você sobe o monte, você se afasta do mundo, você se afasta da bagunça, do barulho, da confusão. E aí você, de fato, tem um encontro com aquele que inclusive é a sua essência que está dentro de você, e aí você consegue, de fato, ouvir a voz de Deus nas diversas nuances da vida, nas diversas manifestações, porque Deus fala o tempo todo. Deus fala através de uma pessoa, Deus fala através de um acontecimento, Deus fala através de uma inspiração. Deus, ele o tempo todo busca se comunicar com a gente. Ele se encarnou para falar com a gente, para estar com a gente, para dar a vida pra gente. Então Deus fala. É que muitas vezes a gente que não sabe ouvir, a gente que não sabe parar e desacelerar um pouco. Eu sou bem acelerada, então é uma dificuldade minha desacelerar para de fato ouvir Deus e entrar e se colocar na presença de Deus. Acho que isso é o mais importante e é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje em dia, né? E assim, pode falar, Lucas. Pensar assim que a vida de oração ela é essencial, né? Igual eu falei lá no começo, para a vida de santidade mesmo, né? Então, para você progredir na vida de santidade, na vida de perfeição, não tem como você progredir na vida de perfeição sem progredir na caridade. E não tem como você progredir na caridade sem progredir na vida de oração. Uma coisa que está ligada à outra, né? E, se eu não me engano, acho que é Santa Teresa, ela fala, né, que a oração ela não é pensar muito,
mas amar muito a Deus, né? Então, esse diálogo que está nisso, né? Deus que me ama, né? Ele que me dá o amor dele. O amor é isso, né? O amor é algo que vem até nós somos amados por primeiro, e depois nós queremos responder a Deus com esse amor, né? Então, esse diálogo, né, do amor, e também Santa Teresa, ela fala, né, que o amor, ele está na maior determinação em contentar a Deus, não é contentar a eu mesmo. Não é um gosto, o amor não é um gosto, é uma determinação que eu tenho de responder o amor de Deus. E respondendo ao amor de Deus, agradar a Deus, né? Então, contentar a Deus, né? E justamente a oração, conforme nós rezamos, conforme nós progredimos na oração, nós vamos progredindo no amor, e assim nós vamos progredindo na vida de perfeição, né? Uma coisa que está ligada à outra. Porque a gente aprende errado, né? A gente aprende errado na vida, assim. A gente aprende que não precisa rezar, né? A gente aprende que rezar tipo aquele Pai Nosso que eu faço rápido. Não estou falando que o Pai Nosso não pode ser uma oração, porque ele é uma oração, é a própria oração que o Senhor nos ensinou, mas a gente reza errado. O terço, a gente reza errado. Reza de qualquer jeito. Então, assim, a oração, né? A gente aprende errado. A gente pensa que é bater ponto, né? É cumprir. Eu só vou lá e cumpro uma repetição, eu cumpro com o meu dever e pronto. Mas é muito mais do que isso, né? É esse amor, né? Essa resposta de amor, esse amor profundo, né? Essa resposta íntima de amor que eu tenho com Deus, né? E não é que quando, assim, eu rezei um Pai Nosso correndo, rezei um terço apressada, não prestei atenção no como eu deveria prestar, não aprofundei como eu deveria aprofundar. Também não é o escrúpulo de falar assim, não é válido, é lixo, não serve pra nada. Não. A oração, a repetição foi feita, se a intenção foi feita da melhor forma possível, a oração aconteceu. Mas aquilo não serve para a gente crescer em santidade, porque para a gente crescer em santidade precisa dessa conversa com Deus, precisa desse aprofundamento, precisa desse estar na presença de Deus. Muitas vezes, sei lá, você pode ter rezado de qualquer jeito, porque você estava muito cansado e você não estava conseguindo, tudo bem. Valeu como seu propósito de oração, que você quis ser fiel, valeu dentro daquilo que, eu não vou deixar de rezar como um esforço e um sacrifício que você oferece para Deus, mas dificilmente aquilo vale para aprofundar no mistério, na vida íntima de amor com Deus, porque de fato a oração profunda é aquela que nos leva a essa profundidade, a esse amor, essa conversa, troca com Deus. Então, assim, não estamos querendo aqui ser escrupuloso, assim, não reza mais o terço que não serve para nada. Não, o terço é essencial, muito importante na nossa vida, mas ele a gente precisa sempre buscar rezar ele com a maior profundidade possível e fazer cada repetição, cada Ave Maria, um redescobrir do mistério de Cristo, um redescobrir da vida de Cristo, da presença de Nossa Senhora, da passagem de Cristo aqui na Terra. Esse tem que sempre ser nossa... Perfeito, né? Eu diria até mais, né? Assim, que eu acho um dos grandes objetivos de cumprir a vocação universal à santidade é você, a sua própria vida se tornar uma oração. Então, assim, todos os aspectos. Você vai ser uma pessoa orante em todos os aspectos, sobrenaturalizando tudo que ocorre. Desde a coisa mais ordinária de pegar uma caneta e escrever uma carta, sei lá até as coisas extraordinárias, que é a geração de um filho e tudo mais, e por aí vai, né? Ou seja, é você repetir com o apóstolo, né? Com São Paulo, apóstolo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, nesse diálogo que a oração proporciona com Deus, nessa configuração do nosso ser com o próprio Cristo, é isso que vai acontecendo. Então, portanto, você cumprir a vocação universal à santidade é impossível sem a oração. É praticamente impossível. Né? O objetivo é você se tornar santo no meio do mundo, e para você se tornar santo, você tem que se configurar a Cristo. Para se configurar a Cristo, você tem que conhecê-lo. Para conhecê-lo, você tem que orar. Ou eu gosto também de falar sobre... a gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouco, a gente vai conversar um pouco aqui daqui a pouco sobre
as formas de oração, né? Que você tem oração contemplativa, oração mental, oração vocal e etc. A oração vocal, por exemplo, Pai Nosso, a gente já falou um pouco aqui do terço e tudo mais, né? Mas o São José Maria, lá no Caminho 91.91, ele é muito, muito bom, né? Porque ele fala assim, escreveste-me, orar é falar com Deus, né? Mas de quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas e ações de graças e pedidos, e amor e desagravo. Em 2 palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. É maravilhoso, entendeu? É maravilhoso, porque é exatamente isso que vai acontecendo com o nosso ser, com essa prática da oração, com essa vida de oração, né? E de tal forma que, como o Bruno falou, isso não vai acontecer sem um ato de presença de Deus. Você precisa desse ato de presença de Deus e seguir o conselho do próprio Cristo, antes de dizer, de ensinar-nos essa oração chamada Pai Nosso, né? O que ele diz, né? Fecha no teu quarto, ora-te em silêncio, e assim, com essas palavras. Ou seja, ele está indicando o caminho de recolhimento. Inclusive, a própria oração no deserto, na oração no horto, o que ele faz? Ele se retira, né? Ele vai para um lugar retirado para que a sua vontade, a sua inteligência, os seus sentimentos, a sua percepção sensorial como um todo, sejam todas inclinadas a Deus, para que você responda com o devido amor ao amor divino, né, que deságua sobre nós. Então, esse ato de presença de Deus é extremamente importante mesmo, esse recolhimento interior e ato de presença de Deus. E falar sobre a questão até pra gente entrar também, né, na questão também de como rezar, né, as formas e tal. Mas uma postura que eu acho que é importante, né, pra gente viver, né, pra gente entrar, né, na vida de oração, é aquilo que São Tomás de Aquino ele vai falar, né, que é a humildade e a magnanimidade. Uhum. Então eu sou humilde, ao ponto de reconhecer quão fraco eu sou, quão pequeno eu sou um vaso de barro, né? Então eu sou limitado, mas essa magnanimidade, onde eu sou um vaso que contém um tesouro dentro dele. Então, eu consigo reconhecer ainda em mim essa vocação sublime, né, que eu carrego, essa vocação divina que eu carrego dentro de mim. Então eu sou humilde, eu reconheço quem eu sou, mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar aquilo que Deus colocou em mim, né? Então essa postura também é muito importante para começar. Eu cortei você, Fernanda. Não, tranquilo. Não, é porque o David falou um pouquinho sobre essa questão de São José Maria, né, de transformar tudo em oração, transformar o ordinário em sobrenatural. E assim, eu conheci São José Maria mais recentemente, em 2018. Mas em 2016, eu li um livro chamado Relatos de um Peregrino Russo, que mudou minha vida, assim, quando eu li. Livro muito bonito, e o livro, ele basicamente narra a história de um homem, né, que ele deseja muito amar a Deus. Então ele vai falando com vários sábios, né? Vai de mosteiro em mosteiro falando com os sábios do mosteiro, e eles falam para ele assim que ele precisa transformar a vida dele em oração, ele precisa estar rezando o tempo todo. E aí ensinam uma técnica de ficar repetindo ejaculatória, que é Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, pobre pecador. E aí aquilo, eu tava num retiro de silêncio quando eu li esse livro, e aí aquilo ficou assim, eu vou ficar repetindo essa ejaculatória eternamente, porque aí ele fala no livro, é muito bonito, ele fala assim, que primeiro aquilo fica na cabeça dele, depois aquilo se torna, as palavras vão junto com o batimento cardíaco, então cada batimento cardíaco dele é uma resposta de amor a Deus, é uma oração. Aquilo mexeu muito comigo, e eu comecei a tentar fazer isso. Enquanto eu estava dentro do retiro de silêncio, fluiu super bem. Já conseguia ficar repetindo a ejaculatória eternamente, né?
Depois que eu saí do Retiro do Silêncio, que eu voltei para a vida real, assim, pro trabalho, eu trabalho escrevendo muitas vezes, então para mim ficar pensando numa ejaculatória não estava funcionando, porque às vezes eu estava escrevendo a ejaculatória no texto, ou eu estava pensando o texto em vez de, sabe, como eu só dá muita confusão. E assim, e mais ainda aquele desejo de, meu Deus, cada batida do meu coração, que cada respiro que eu desejo em oração era muito forte. E aí o que eu comecei a pesquisar e estudar essas formas de estar em oração o tempo todo. E foi aí que eu conheci São José Maria, né? Que me ajudou demais. Porque São José Maria, ele fala, não, você não precisa ficar repetindo uma ejaculatória. Tem pessoas que funcionam muito bem. Para mim, não funcionou. São José Maria fala, não, pega o seu trabalho, o que você está fazendo, esse texto que você está fazendo de marketing e transforma isso em sobrenatural. Faça isso da melhor forma possível, ofereça isso para Deus. Faça isso pensando que Deus está presente. E aí você vai estar em oração. E é o que eu busco fazer hoje, assim. É uma experiência que, para mim, mudou totalmente a minha vida. Porque, assim, eu sinto que em tudo que eu tô fazendo tem um sentido. Afinal, a gente passa tanto tempo trabalhando, tanto tempo estudando, e se Deus não está ali, qual que é o sentido? Se a minha vida é pro céu, é pra santidade, acaba perdendo o sentido do trabalho, até o estudo, muitas vezes. Se eu não coloco esse ar sobrenatural. Se não é para Deus, não faz sentido. Exatamente. O bacon não faz sentido se não é para Deus. A gente é amigo, a gente se diverte, é bom, mas Deus precisa estar presente. Eu preciso colocar um sentido sobrenatural na minha vida. Transformar em extraordinário aquilo que é ordinário, né? Acho que esse é o grande segredo. É exatamente isso, né, Fernanda? Eu não consigo deixar de recordar do título com o que você falou agora, do título do livro do Cardeal Sarrat, né? Deus ou nada. E é isso, né? A vida de oração vai te transformar de uma forma que qualquer aspecto dela é isso. Ou você faz as coisas para Deus, ou é nada. É totalmente pífio, é totalmente, sabe, descartável, é totalmente banal. Não tem utilidade, serve para nada, né? E é interessante que o São José Maria, ele, como você falou aí, né, transformar o seu trabalho em uma oração, né? Ele apresenta pra gente realmente uma teologia do trabalho, né? Ou seja, que é isso mesmo, é transformar a sua vida diária, todos os afazeres diários. Eu sou dona de casa, não trabalho lá escrevendo um texto de marketing, mas aquilo ali é o seu altar. É transformar a sua vida num altar, né? E oferecer a Deus tudo que você faz, absolutamente tudo. Mas é claro que isso não elimina as ejaculatórias, né? Eu mesmo tenho um conjunto de ejaculatórias que eu costumo falar aí, principalmente quando a coisa está preta, né? A gente tem a vontade também. De xingar, né? Exatamente. Exatamente. Uma ejaculatória salva, então, né? quando está preta, você vai fazer uma ejaculatória lá e já, opa. Ou quando você está disperso, como é que você vai... as ejaculatórias, elas te ajudam a ter uma prática já, né? Indo para a parte prática, pessoal. Tentar ter ato de presença de Deus ao longo do dia, o dia inteiro da sua vida. Claro, significa que eu vou ter que sentar ali, meditar e ir lá na igreja toda hora. Não é isso, né? É você tentar trazer Deus presente e ter esse ato de presença de Deus ao longo do seu dia por diversas vezes. Você considerar sua filiação divina. Será que você é filho de Deus, né? E estando ciente, as ejaculatórias ajudam muito a você rememorar e estar com isso presente. Então, sei lá, estou aqui vacilando, por exemplo, manter um crucifixo na sua mesa de trabalho. Estou aqui vacilando, procrastinando, sei lá o que eu estou fazendo. Aí olha para a cruz. Entendeu? Olha para a Senhora, para, sei lá, para qualquer santo aí que você tenha devoção e queira colocar ali e tudo mais. Mas são práticas que te ajudam a ter essa mentalidade de que Deus está presente o tempo inteiro. E ejaculatórios, obviamente, também. Santa Maria Espécie Nossa Sede Sapiência e ora pro nobis, né? Sei lá, tem trocentas ejaculatórias aí que você pode dizer, né, que vão te ajudar a ter esses atos de presença de Deus ao longo do dia e transformando aos poucos a sua vida em uma vida de oração. Mas claro que isso não é suficiente, né? É preciso você reservar esse tempo diário para a oração mesmo. Para essa oração mental, inclusive, né? Não somente a oração vocal. Mas isso que São José Maria falava lá em Caminho 91. Esse diálogo, essa conversa,
e conhecer a si próprio e conhecer a Deus ao mesmo tempo. Né? Interessante, né, que São José Maria fala isso nos livros dele, Santa Teresa nos dela, Santa Catarina fala no livro dela, Santo Agostinho falava no dele, São Tomás no dele, Jesus falou também, está nos evangelhos. Exatamente. Todo mundo falou e a gente não aprende. O Bacon tá falando, tá gravando um episódio para te falar também. Vamos ver se a gente aprende. Exatamente. O Padre Paulo, nos cursos mais recentes dele, também falava no mínimo meia hora, né, de recolhimento diário. Então, beleza, tem as jaculatórias, tem o seu terço, tem suas orações vocais, às vezes comunitárias, muitas vezes numa missa ou numa novena, públicas, né? Públicas, mas o recolhimento de pelo menos uma meia hora é essencial para a intimidade com Deus, porque você não tem intimidade. Então você não desenvolve. Mas é muito difícil, eu não consigo ficar. Vou falar isso por experiência própria. Muito difícil ficar meia hora, ainda mais se a gente é que nem. Se você é mãozambanha, você vê que a Fernanda é agitada, eu sou agitado, a cabeça vai a 1000 ali, ó, 2.0 falando. Mas se você não praticar isso, você não vai desacelerar e você não vai criar intimidade com Deus. Então, isso é para todo mundo, em qualquer época. Qualquer santo sempre disse, né? Não, tem que começar por aí. Não, exatamente. E é um tempo diário, né? Até se você olhar para o próprio Evangelho, né? As pessoas, elas costumam estar perto de Deus, perto de Jesus e etc., a maior parte do seu tempo. Então, e nós estamos fazendo o quê? Na maior parte do nosso tempo, estamos absolutamente longe de Jesus. Então, o que a gente precisa fazer? Transformar a nossa vida para se configurar como uma pessoa do Evangelho. E, claro, que existem práticas e atos de piedade que te ajudam a fazer isso ao longo da sua vida. É o famoso plano de vida que eu falei lá no começo. Né? Você determinar um planejamento para que você mude a sua própria vida de oração e vá se configurando a Cristo e vivendo ao seu lado, né? Como uma pessoa do Evangelho, como um seu seguidor, seus discípulos, seus, sei lá, apóstolos, se Deus quiser, e por aí vai. Entende? Então, a necessidade de você ter uma vida de oração é urgente, eu diria. É absolutamente urgente. Sim. Entende? E, bom, qual que seria o conteúdo dessa oração, propriamente dito? O que eu vou fazer na oração? Vamos falar um pouco aí, né, eu acho, desse conteúdo da oração. Bom, você pode ter um conteúdo de petição, de pedidos, que não há problema algum. Está, inclusive, na recomendação na definição de oração do catecismo, né, de São João Damasceno, como a gente falou aqui. Um conteúdo de ação de graças, simplesmente agradecer a Deus, omnem bonum, tudo é para o bem. Tudo que acontece na nossa vida é para o bem, é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Isso não é uma, digamos assim, uma aleatoriedade. Não, isso é o que a gente chama de providência divina. Entende? Tudo que está acontecendo conosco, desde uma doença, algo que a gente olha ruim, de uma forma ruim, né? Até uma promoção no trabalho, ou um casamento, ou sei lá, trocentas outras coisas, tudo isso é para o nosso bem. Tudo isso são coisas que nos proporcionam uma aproximação e uma configuração com Nosso Senhor ótima. Né? Ou seja, se não fosse assim, piores cristãos nós seríamos, entende? Então, todas as coisas que nos acontecem são para o bem. E isso é você dar ação de graças. É um dos conteúdos da oração. Você pode agradecer, Senhor, obrigado pelas contrariedades de hoje. Né? O Senhor, obrigado porque, sei lá, o fulano me xingou no trabalho. Porque isso foi uma oportunidade de santificação. Como, voltando a citar São José Maria, né, como ele dizia, né, não digas essa pessoa me aborrece, né? Digas essa pessoa me santifica. Uhum. E é exatamente isso, né? As coisas que acontecem de ruim ao nosso redor são oportunidades absolutas, né, de santificação, né? De você pegar e sobrenaturalizar aquilo lá
e usar aquilo, né, para sua própria santificação, para você se configurar mais com Cristo. O outro exemplo, sei lá, você tem que fazer alguma coisa desagradável, né? Senhor, que eu faça boa cara, né? E vamos embora, né? Senhor, que eu faça boa cara, e vamos embora. Sei lá, tem que limpar sei lá, os restos lá de um cara que soltou Billy lá, não sei da onde. Não sei, uma coisa absolutamente nojenta, desprezível. Que eu faça boa cara, Senhor, que eu faça boa cara. Então, isso aí é um conteúdo para oração. Você levar para esses 30 minutos, sei lá, esse tempo que você reserva, e refletir acerca dessas contrariedades, das coisas boas também, etc. E dar ação de graças, fazer ação de graças. E um terceiro conteúdo é adoração e louvor. E você vai simplesmente lá e para entrar nesse estágio de amor pleno a Deus, de adorá-lo, de louvá-lo. Então, de você se retirar, né? E sentir a Cristo como Nossa Senhora sentiu. Esse é um outro conteúdo, né, da oração. Então a gente tem petição, ação de graças, né, e de adoração e louvor. Então são conteúdos da oração que você pode levar para lá. E não tem problema você pedir coisas, tá? Não há problema algum de você pedir coisas. O máximo que vai acontecer é que Deus vai olhar para aquilo que você pede, perceber que aquilo é ruim para a sua santificação, e você não vai receber, né? Óbvio. Pode falar? Não, pode falar. E em relação aqui a gente está falando do que colocar dentro da oração, né? Mas é interessante pensar também na estrutura da oração de forma geral, porque as pessoas às vezes confundem, acham que a oração ela está muito vinculada aos sentidos, né? Ela é muito vinculada aos apetites sensíveis. Então, eu não me senti bem quando eu fiz a oração, ou eu me senti bem, me senti triste, ou fica muito preso às sensações presentes no corpo, presente, né, nas emoções. E a gente entender que, na verdade, a oração ela está muito vinculada àquilo que é o homem por excelência, que é um ser inteligente, de inteligência superior. Assim como Deus é um ser inteligente, de inteligência muito mais superior. É isso, nós somos imagem e semelhança de Deus nesse sentido. Então, uma estrutura muito interessante que eu gosto, né, que quando eu aprendi, Padre Paulo, inclusive, né, tem um curso falando sobre isso, que abriu muito a minha mente, é que a oração ela começa nessa parte mais sensível, mas que aí ela convida a imaginação para que você imagine, para que ela convide a sua inteligência, para que você comece a entender aquelas verdades de fé que você está rezando, que você está colocando diante de Deus, e através disso você convide a sua vontade, para que daquilo você consiga, né, levar isso para o resto do seu dia, para o resto, né, da sua vida. Então, você vai imaginar aquela verdade de fé, através dela você vai inteligir, entender, e com isso você vai, com a vontade, convidar de fato para amar. E não está necessariamente vinculado a um sentimento, e sim a sua inteligência, que vai entender de fato com mais profundidade aquela verdade de fé que é Deus. Então, existe toda uma estrutura da oração nesse sentido. Isso serve para a oração vocal, para a oração mental. Existe toda uma estrutura para isso tudo. Se a gente fizer a oração vocal sem pensar naquilo que a gente está falando, sem entender de fato a verdade de fé presente naquela oração vocal, a gente está só repetindo palavras sem conteúdo. E é interessante que essa estrutura, né, da oração, na verdade, me lembra muito o próprio amar a Deus sobre todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, porque é um processo que usa todo o seu ser, né? Então, de fato, quando você começa a rezar, a primeira coisa que vem é o sentimento, é aquilo que é mais sensível, são os sentidos, as emoções, enfim. Mas aí você vai e aprofunda naquilo que é a sua inteligência e captar e entender, tentar entender, porque a gente nunca consegue entender a profundidade, né, de Deus. É um mistério exatamente por isso, porque a gente nunca termina, né? Então, tentar com a nossa inteligência aprender e entender aquilo que nós estamos meditando
e aí passar para algo mais profundo, para adentrar mesmo naquele mistério, com a ajuda da imaginação, com a ajuda do intelecto, com a ajuda do sentimento, entrar nessa profundidade, nessa experiência que de fato, a gente falou que não vai falar de mística, mas de fato é mística, porque é além da nossa capacidade. E tudo começa pela oração vocal. Então a gente falou aqui que às vezes pode cair na repetição, mas a oração vocal ela é muito importante, porque uma oração vocal, um Pai Nosso bem meditado, ele leva uma profundidade e um encontro com Deus muito profundo, porque você está falando com Deus Pai. É muito profundo. Uma Ave Maria bem rezada é entrar no mistério de Nossa Senhora, é entrar no mistério da encarnação de Cristo. Então é muito profundo e começa por uma oração vocal. Principalmente para quem está iniciando, no meu caso, a gente tem que começar pela oração vocal para ir para oração mental. Fernanda, se eu tento ir direto para oração mental, eu viajo, eu me distraio, eu preciso de oração vocal para me acalmar, para dar aquela, entrar na experiência de Deus, sair subir o monte, né, sair da bagunça do mundo, para aí conseguir entrar na oração mental, para aí dar os próximos passos da contemplação, enfim, da via unitiva, e aí a gente Santa Teresa falava, né, que sem uma leitura, sem uma oração vocal ou algo assim, ela não conseguia, acho que ela ficou mais de 20 anos sem conseguir. Ô Bruno, acho que seria interessante definir o que é oração vocal, até mesmo para os ouvintes. Não definiu assim. ainda, né? Dá uma palhinha aí. A oração vocal, ela é aquela oração que usa, né, da linguagem propriamente dita, a linguagem que a gente conhece, então, seja ela português ou não, e não necessariamente mexendo os lábios, não necessariamente eu falando, mas aquelas orações conhecidas. Ela pode ser mental, eu posso rezar uma Ave Maria na minha cabeça, posso rezar um Pai Nosso na minha cabeça. Então a oração vocal é isso, é aquela oração que ela segue uma linha lógica da linguagem própria. Então, eu falar da minha cabeça, como eu estou fazendo agora, tirando as coisas, né, eu conversar assim com Deus, como se fosse uma pessoa na minha frente, também é uma oração vocal. Então existem as orações vocais conhecidas e famosas, ou escritas por santos, pela igreja, né? A própria liturgia, ela é dentro dessa questão da oração vocal, e a oração vocal livre, onde eu uso das minhas palavras, seja ela mexendo a boca ou não, para, né, conversar com Deus. E a oração mental que a gente está falando aqui já é muito mais voltada ao intelecto, é o entendimento, é a compreensão, muitas vezes vinculada à imaginação daquela verdade de fé, onde eu uso das faculdades superiores para isso, muito mais do que propriamente só da linguagem. Então, muitas vezes, é por isso que a gente fala que o Bacon ele ajuda muito, né, essa questão da oração. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba usando de coisas que a gente vê em filmes, em séries, da nossa imaginação, para compor, muitas vezes, pensamentos da nossa oração. A Fernanda usou muito disso, né? Já no Retiro Inaciano, né, Fernanda? Não sei se eu já contei aqui, mas no meu Retiro Inaciano, em uma das contemplações, era quase uma cena do Senhor dos Anéis, gente. Muita referência do Senhor dos Anéis. Porque é o imaginário que a gente tem, né? Graças a Deus era o Senhor dos Anéis. Acho que ajuda o pessoal a entender melhor a oração mental que o Bruno está falando em termos de meditação. Ou seja, é exatamente a mesma coisa que uma meditação, que significa realmente aplicar o pensamento à consideração de uma realidade, né, ou de uma ideia, com o desejo de conhecê-la e compreendê-la com maior profundidade e perfeição. É exatamente isso. Então, e a prática da oração mental, que está sendo comentada aqui, é você fazer isso com as realidades divinas. Né? Então, ou melhor, com o próprio Deus, com o próprio Cristo. Né? Então, é você praticar isso. Agora, isso não significa que você não possa usar de auxílios para uma oração mental bem feita. Né? Inclusive, vou deixar aqui uma dica para vocês, para quem quiser. Existe um site chamado medita.cc. E nesse site, medita.cc, é um padre mexicano que ele coloca meditações, né, diárias de mais ou menos 30 minutos, que você pode ouvir em forma de áudio e fazer uma oração mental com essa oração. O que você faz aí quando você está ouvindo esse áudio? Legal. Você faz o seguinte, é um espanhol bem tranquilo, tá? Não é um espanhol
louco aí, não se preocupem, é um espanhol bem tranquilo, você consegue entender bem tranquilamente, não é um espanhol europeu que fala absolutamente rápido e por aí vai, né? Não, é mexicano. E o que você faz? Você está lá, claro que você deposita a sua vontade para entender aquilo que está sendo dito nessa meditação, né? E quando algum ponto lhe chamar a atenção muito fortemente, ou o seu coração sentir-se aprisionado, pegado, né, por algo, aí você considera aquilo diante de Deus, leva aquilo para diante de Deus, eleva aquilo, você eleva seu pensamento, eleva a sua vontade, a sua inteligência, o seu sentimento, etc., tudo a Deus, com aquela consideração da meditação que está sendo colocada. Então, é muito lícito, muito válido, é muito bom que você possa utilizar desses meios. Ou um livro, né? Existe também um outro site que tem um trecho diário que se chama hablarcondios, né? .com. Nesse hablarcondios.com tem uma meditação diária para cada dia. Em geral é embasado na... Esse daí eu uso. Ah, ótimo. É um livro, né? Aquela Deus, coleção de... na quadrante... não sei se é .com.org. Deixa eu... É o hablarcondios.org. Ah, tá bom. Depois deixa nas descrições aí pro pessoal também. Tá. Uhum. Eu falei .com, é o Francisco Fernandes Carvajal. Exatamente. Então, nele, a Quadrante lançou um livro, né, Falar com Deus, uma coleção de livros, Falar com Deus com essas meditações. E ali, se você vê nessas meditações, tem 3 pontos. Né? Ou seja, ela tem um trecho principal, um ponto número 1, ponto número 2 e ponto número 3 nessas meditações. Prática, eu estou dando dicas práticas. Né? O que você pode fazer para fazer uma oração mental com isso? Você pega... lê o primeiro ponto, medita sobre aquilo que você leu. Sei lá, digamos que você está fazendo uma oração mental de meia hora. Então reserva 10 minutos para o primeiro ponto, 10 minutos para o segundo ponto, 10 minutos para o terceiro ponto. E assim você vai crescendo nesse diálogo com Nosso Senhor, vai crescendo nesse diálogo com Deus. E são práticas muito, muito lícitas e válidas, tanto o áudio do medita.cc ou outros, né, se você for no SoundCloud. Tem vários padres aqui do Brasil, um canal lá no SoundCloud, lançando meditações diárias também, de 30 minutos mais ou menos. Tem o Padre João Bechara, tem, sei lá, 300 padres aí, né, no Brasil. Padre Ximenes, né, tem um monte. Que com meditações diárias, que auxiliam nessa sua oração mental. Né? Bom, é evidente, eventualmente, em algum dia, você vai lá e diz, olha, não tô cansado de ouvir um áudio aqui para meditar, isso não está funcionando mais, etc. Tudo bem, você pega, vai lá e, sei lá, faz aquele conselho de São José Maria, fala das angústias do seu dia. Conversa com Nossa Senhora acerca das angústias dos seus dias, ou das alegrias, ou sei lá, de tudo que aconteceu. Entende? Então, são dicas bem práticas para você começar uma vida de oração de fato, de oração mental, né? Porque não a oração vocal, ela, assim, a hora que você puder, faça, que tá maravilhoso. Sempre, a hora que você puder, faça, vai rezando as Ave Marias, vai rezando Salve Rainha, lembrai-vos, né? Sei lá, eu tenho trocentas aí, me manda brasa. Agora, esse momento de recolhimento, né, de retirada, que você vai fazer essa oração mental que nós comentávamos aqui, essas dicas práticas, elas vão te ajudar muito. Vão fazer você dar esse salto, né, de sair da dispersão. Porque o que você está fazendo com essas meditações, tanto ao Falar com Deus quanto o medita.cc, né, essas meditações, ou de outros padres, sei lá, o que você encontrar, o que você está fazendo com isso fazer um ato de volitivo. Né? Você quer que a sua vontade esteja inclinada, aliás, a sua vontade está determinando que a sua inteligência, seus sentimentos, o seu coração como um todo estejam inclinados às verdades divinas e a Deus Nosso Senhor. Acho que outras dicas práticas também que podem ajudar você falou vários padres, então às vezes tem a homilia de um padre que você pode pegar no YouTube, pegar no Spotify, algum agregador de podcast também.
Tem os livros, né? Os livros de São José Maria também, que me ajudam muito, às vezes, na meditação, que é o Caminho, a Forja, o Suco, são livros excelentes. São trechinhos, assim, ó, é 2 linhas, e você consegue ficar numa meditação muito profunda daquilo, porque é uma coisa, assim, básica, paulada, mas Dá muito um profunda tapa e na sempre cara muito cada atual. um. Não, muito, e sempre muito atual e muito real, assim, ó. Você não consegue ler e falar assim, não, isso aqui não serve pra mim. Não, serve, sempre serve. Parece que São José Maria tá falando com você. Assim, é muito legal e é muito bom, assim, é uma excelente opção de meditação. Tem, para quem gosta de pegar a palavra, Exatamente. a Bíblia tem a opção da Lexio Divina também, que é um pouquinho mais complexa, mas tem vários padres que ensinam na internet, tem vários guiazinhos na internet de fazer, mas que é basicamente pegar um trecho da Bíblia. Eu recomendo do Evangelho do Dia, para você já aproveitar e estar em comunhão com a igreja, né? Mas pegar o Evangelho do Dia e meditar, ler, tentar imaginar, se colocar na situação, se imaginar como um dos personagens, e aí começar a meditação através disso. Depois vocês podem pegar um guiazinho na internet, que é mais fácil do que eu explicando, mas é basicamente isso, e é também uma opção muito boa e muito válida. Tem, assim, opções a gente tem milhões. Escritos de santos, a gente tem a própria oração das horas, a liturgia das horas também é uma fonte de meditação que pode ser usada através das leituras dos salmos, dos comentários dos santos Ofício divino? Ofício das leituras. Ofício das leituras. Ofício das leituras. Eu tava pensando em ofício divino, ofício das leituras. Opção não falta, assim, tem para todos os gostos. É só você encontrar aquele que te ajuda mais, aquele que é mais interessante para você e seguir, né? E às vezes você vai mudando de um para outro. Às vezes eu tô pegando... Eu gosto muito de pegar a meditação de santo. Então, às vezes eu tô com um livrinho de São José Maria, ou eu pego as meditações de São Tomás de Aquino para o próprio tempo, que a gente tem também. O Garrigou Lagrange, ele também dá indicação para os principiantes, né? Que durante todo o dia a gente deve, com frequência, levar o nosso coração a Deus. Então é aquela coisa, é igual a Fernanda falou do peregrino russo, né? Então, durante o meu dia, eu entender tudo ali como uma forma de rezar com Deus, né? Então, é igual a Fernanda, reforçando o que a Fernanda falou, o meu trabalho, o meu estudo, né? Então, eu estou aqui com uma pessoa que está me incomodando, não, Senhor, eu vou ser paciente, eu peço a graça para Deus para ser paciente. Estou fazendo do meu dia, né, da minha vida mesmo, a oração, a questão do silêncio, né? Então, quando eu reservar um momento para rezar, fazer o silêncio, entrar no quarto, aquela famosa figura aquela imagem, né? Você entra no quarto sozinho, fecha a porta, então é isso, né? O silenciar mesmo, né? Buscar um lugar que te leva à oração, não um lugar agitado. Se o seu quarto te leva a dormir, então sai do quarto. Se o seu quarto te leva à oração, então fica no quarto. Então você mesmo identificar isso, os lugares, né, onde tem silêncio, acender uma vela, então dar toda a dignidade, todo o respeito para aquilo, não fazer de qualquer jeito, né? Tipo, não fazer deitado, claro, enfim, tem N fatores, né, mas não tornar isso também a sua prática de oração, né, deitado, né, mas você dá toda a dignidade para aquele momento, e é claro, né, você confiar em Deus, né, que te leva a perseverar na oração. Então, eu peço o Espírito Santo, igual o David falou lá no começo, o Espírito Santo, que é esse fogo, que é esse amor que vai acender o amor, né? Esse amor, eu que recebo esse amor, eu que quero responder e agradar a Deus com esse amor. E também entender que é Deus que vai planejar também. Então as coisas não serão como eu quero. Então pode ser que tenha momentos de aridez, pode ser que tenha momentos que Deus fale ali num lugar ali onde você não queria escutar, né? Então você está sensível a isso. E ainda voltando na questão de viver durante o dia, é até interessante que a liturgia das horas, ela tem esse ofício, né? O ofício divino, né? O breviário. Ele te leva, ele é esse famoso Opus Dei, ele te leva a entender que o seu dia, ele é para Deus, o seu trabalho é para Deus. Então, por isso que durante a liturgia das horas tem aqueles momentos que você para rezar. Então, na minha vida, eu posso ter momentos que eu paro para rezar, para poder entender que tudo aquilo que eu estou fazendo é para Deus. Então, eu paro aquele momento, eu rezo, para poder me colocar, né, colocar o meu coração de novo, né, no lugar onde ele deve estar, e assim eu volto a trabalhar. Depois eu paro de novo, e assim eu vou estudar, e então fazer mesmo essa rotina, né, de oração, para que o meu dia seja totalmente, né, voltado para Deus mesmo.
Você vê como tem diversas formas disso tudo, né? Até essa de se manter durante o dia, né, em oração. O Roy Marinho, ele fala no Teologia da Perfeição Cristã, né, para tirar frases âncoras daquilo que você meditou. Então você medita pela manhã, aí você está ali meditando sobre isso, ó, Sagrado Coração de Jesus. Você tira alguma frase relacionada a isso e você vai lembrando durante o dia dela para que ela te remeta à oração feita, à meditação, aquilo que você contemplou, aquilo que você amou, né, para que você passe o dia sempre lembrando disso, né? Então tem diversas formas. Sobre isso que você falou, Bruno, isso me lembra muito o Padre Henrique, né? Porque é um padre que a gente conhece desde da nossa adolescência, ele falava muito isso sobre a Alexio Divina, né? Ele falava que você tinha que fazer a Alexio Divina e tirar um propósito concreto para você viver no dia, pegar uma frase ou uma palavra, alguma coisa que você teria que viver a palavra naquele dia. E aí ele falava assim, anota na mão. E eu tinha uns 15 anos e eu ia pra escola com a mão anotada, assim, a palavra do evangelho. Porque senão você acaba esquecendo mesmo, pra você bater o olho e lembrar. Aí depois ele falou pra colar no relógio. Tinha várias coisas, formas assim, mas assim, de forma simples de você retomar aquilo ao longo do dia. Porque às vezes a gente acaba se esquecendo por causa da vida mesmo, dos afazeres, da correria, da rotina. A gente pode acabar esquecendo daquilo que a gente viveu no nosso momento de oração. Então, sempre tentar trazer ao longo do dia. Mas tem uma coisa que a gente não falou aqui que eu acho muito importante, na verdade. É que a gente está falando dessa questão da vida de oração, da profundidade, de entrar. Mas tem um passo antes que é essencial, que é estar em estado de graça. E a gente acabou não falando aqui. Então, assim, não adianta bulhufas, entendeu? Você ficar não adianta, que se você vai estar pedindo perdão a Deus, se Deus quiser, Ele vai te ajudar a se converter. Mas você não cresce em graça, você não cresce em santidade, em pecado mortal, porque você rompeu a comunicação com Deus, você se escolheu por conta própria, né? Porque o pecado é uma escolha, se afastar de Deus. Então é preciso, é muito importante estar em estado de graça, buscar estar em estado de graça. Então eu pequei mortalmente, não vou mais rezar. Não, reza, mas reza pedindo a graça de não mais pecar, reze pedindo a graça de se converter, e se confesse o quanto antes, busque os sacramentos, a vivência dos sacramentos diária, o máximo possível, ajuda muito a gente a não cair em pecado, né? Ajuda muito a gente a se manter em estado de graça. Então, para viver uma vida de oração verdadeira, para viver uma vida de oração profunda, você precisa romper com o pecado. E para isso você precisa buscar os sacramentos, precisa buscar estar em estado de graça. Claro, não quer dizer que você vai virar um santo da noite pro dia, decidir viver a vida de oração, nunca mais vai pecar. Não é assim, você vai pecar muito, mas peca, se arrepende, se confessa e busca. E peça sempre a graça de Deus para te dar, porque é Deus que dá a graça mesmo. Então peça a graça de Deus para ser fiel e para se manter sempre próximo dele, né? Acho que não é nem tanto não pecar, mas é sempre buscar estar em estado de graça, porque muitas vezes a gente não tem a força, porque não estamos ainda com o grau de santidade necessário, não temos a força para não pecar. Mas então, se eu pequei e eu sei que eu pequei, eu corro o mais rápido possível para a confissão. Eu corro o mais rápido possível para a reconciliação com Deus, né? Porque a gente fala aqui da intimidade com Deus, dessa união com Deus através da oração, mas a união física ela acontece na Sagrada Eucaristia, né? Então, saiba que quanto mais você conseguir participar dos sacramentos, comungar, mais fácil é você se unir a Deus. Você vai estar se unindo ali com Cristo vivo, né? Em carne ali. Presente, né? Total. Presente, totalmente, exato. É muito mais fácil, né, receber as graças através dos sacramentos. Sem dúvida, sem dúvida. E um outro ponto que quando a Fernanda falava, eu acho que vale a pena comentar, de uma dica prática também para a sua oração, para que você, de fato, evolua nessa configuração a Cristo, né? É você retirar propósitos. Então, por exemplo, você pode tirar algum propósito da oração para melhorar algum ponto que você percebeu durante a oração acerca da sua própria vida, né? Então, sei lá, eu estou muito nervoso nos últimos tempos aqui, Senhor, não sei o que está acontecendo comigo, não sei o que, tal. Então, da oração você tenta tirar alguns propósitos
quando você entra em um estado de oração, você está de fato em uma presença de Deus contínua durante aquele período, e ele vai falar com você. Vai ser um pensamento que vai surgir, vai ser alguma, alguma coisa, alguma frase que você vai ler no livro que está de auxílio, ou na meditação que eu citei há pouco ali, que você leu e tal e tal. Então, tira um propósito para melhorar aquele defeito ou para conquistar alguma virtude, né? Então, para você realmente buscar algo, e coloca isso depois do seu exame de consciência da noite. Olha, eu tirei o propósito de hoje, eu sorri para todo mundo, né? Porque eu sou um cara que anda com cara fechado o tempo inteiro, estou aqui com cara fechado, fulano me falou isso e tal. E eu tirei o propósito de sorrir para todo mundo aqui, até para aquele que me xingou ontem, né? Daí, no exame de consciência da noite, você leva isso em consideração também. E assim, gradativamente, né, você vai crescendo nesses graus da oração e vai se configurando com Cristo, sendo, se Deus quiser, né, no fim da sua vida, além de dizer, combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira, você também dizer, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a gente aqui não tá falando assim como pessoas prontas, né? Não é, a gente sabe que não é fácil, é uma luta diária, é uma busca diária, é uma busca que a gente faz, mas esse é o convite que a gente quer fazer também para todo mundo que está ouvindo ou assistindo esse podcast. Busquem viver uma vida de oração, busquem viver uma vida de santidade, assim como a gente está buscando. Não quer dizer que a gente não caia, não quer dizer que a gente cumpra todos os nossos propósitos, mas a gente tenta, e eu acho que essa é a dinâmica da vida. E uma coisa que ajuda muito, a gente deu várias coisas práticas, mas é a rotina. Então, assim, eu não posso esperar o mundo estar perfeito para eu rezar, porque senão eu nunca vou rezar. Eu preciso colocar a oração na minha rotina. Então, uma vez eu vi eu não lembro quem falou assim, meu Deus, você encontra tempo para estudar, você encontra tempo para trabalhar, você encontra tempo para namorar, mas você não encontra tempo para Deus. Peraí, Deus é o maior amor da nossa vida. Ele tem que ser a prioridade. Então, acho que é o Ítalo que fala que ele coloca a agenda dele, ele coloca a oração. Só tem isso na agenda dele, o resto tudo pode mudar. A oração não pode mudar, o horário da oração ele não muda, porque essa é a prioridade da vida dele. Isso me marcou, porque quantas vezes eu deixei a oração de lado, porque eu coloquei outras coisas no lugar e falei, não, depois eu rezo, e aí esse depois não chega, né? Esse depois Deus fica de escanteio. Mas colocar na minha rotina é um momento para oração, um momento para Deus e entender que aquela é a minha maior prioridade da minha vida, do meu dia. Isso me ajuda muito. As coisas externas, como as imagens, a vela, criar esse ambiente também é importante. Então, assim, são escolhas que a gente faz na nossa vida, são propósitos que a gente faz que nos ajudam a viver isso. E, assim, a gente segue. Não é fácil, mas é uma escolha. Então, cabe a cada um organizar a sua própria vida, fazer, de fato, um plano de vida espiritual, um plano de vida de forma geral, para conseguir buscar mesmo essa vida de oração. Uma hora desse episódio, você tem tempo. Pelo menos hoje você tinha um tempinho para rezar, né? Se você está assistindo os filmes e vendo aqui o que a gente comenta, você consegue esse tempinho, né? A vida de oração é mais importante que ver os filmes e que ouvir o Bacon. Então você reze e depois você vem. Você consegue assistir Thor, você consegue rezar, cara. Exato. Bom, então, acredito que por hoje é isso, né? É isso? Deixa eu falar uma coisa, eu não ouvi. Vocês estão ouvindo bem? Eu tava com o microfone. Tá. Microfones. Não, mas creio que sim, né? Eu acho que é exatamente isso. É que, como a Fernanda falou, né? Na verdade, tudo que a gente tá falando aqui serve para nós mesmos, né? Então, a gente não tá falando aqui como de um púlpito ou com um julgamento moral e tudo mais. Inclusive, até uma prática boa, né? Para crescimento da humildade, né? A cada elogio que você recebe, aproveitar, né, uma outra dica, né, que é o que eu pratico comigo assim o tempo inteiro, né? Então cada elogio ou cada autocontemplação, autoelogio que você faz, etc., pensa em 2 defeitos, né? duas podridões sua, já puxa imediatamente, assim. Mais fácil que elogio.
Nossa. Você vai perceber que não tem como não pensar, né? Vão vir imediatamente. É isso aí. Maravilha, hein? Então vamos para a conclusão aqui desse podcast e os agradecimentos. Estamos concluindo então esse episódio 100, o episódio aí que nós falamos sobre a vida de oração. A gente trouxe aí, né, o professor David Panceira aí para poder compartilhar um pouco, né, sobre esse tema que é tão importante, né? E também nada melhor do que um podcast especial para falar sobre esse assunto, né? Muito obrigado, professor. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Imagina, foi um prazer. Aqui essa hora da noite aí. O senhor que é casado, tem sua família, suas filhas aí, tá aqui com a gente, né? Muito obrigado mesmo, Deus abençoe, viu? Foi um prazer, obrigado foi um prazer enorme falar sobre esse tema que é muito importante, né? E espero que os nossos ouvintes aí tenham gostado. Espero que eles tenham conseguido aí absorver, né, todo esse conteúdo. E se você acha assim, que tá... Qualquer coisa, se você deixou passar alguma coisa, escuta de novo, ouve de novo, né? Então, repete, né? Ou diminui a velocidade aí, você que está ouvindo a gente em 2.0, para você entender melhor, né? Esse assunto, que é um assunto de suma importância. E queria aproveitar para dizer, né, que o Spotify, né, ele tem uma opção onde você pode se inscrever no podcast. Então, se inscreve também no nosso podcast aí pelo Spotify. Também dá aí o Picanha Bacon, né, as 5 estrelinhas aí, por favor, né, avalia aí o nosso podcast pelo Spotify, porque daí o Spotify ele começa então a divulgar mais, né, faz aparecer para outras pessoas que gostam do mesmo assunto. Compartilha também com seus amigos, é claro, não só o Spotify tem isso, mas o Apple Podcast, o Amazon Music, o Deezer, os principais agregadores de podcast têm esse sistema de avaliação. Então avalia a gente, se inscreve onde puder, se inscreve no YouTube, segue a gente no Instagram, os links aí estão todos na descrição. E que foi, Fernanda? O Bruno tá fazendo isso verdade. agora, certeza. Será? Não, eu vou ter que cortar isso aqui, senão a piada do episódio 101 não vai ter graça. É verdade. O Bruno nem sabia que tinha essa possibilidade. Daqui a pouco vocês Ai. Depois eu te ajudo. Fica Muito tranquilo. bom. Consegui. É isso aí. Isso aí, então. Gente. Mas é isso, né? Muito obrigado, agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.